Nosso Melhor, com Estevão Daltro. Seja bem-vindo, criatura. Satisfação mais uma vez aqui para estarmos fazendo juntos o Nosso Melhor. O Nosso Melhor é um programa produzido pela Da Luz Cultura, em parceria com o CODESE e o Sistema Sagres, e conta com o patrocínio da Fé Comércio. O nosso tema de hoje é um tema bem interessante. Vamos brincar de futurologia? Nós vamos conhecer o novo urbanismo. Já ouviu falar disso? O que será que é esse novo urbanismo? Né? E o ser humano, depois de sair daquela fase de que a gente, lá na pré-história, coletores, né? A gente vivia no meio da natureza, a gente começou a produzir, começamos a trabalhar com a agricultura, viemos para a cidade e vivemos as coisas boas da cidade, mas também com o crescimento vieram também os problemas, né? As dificuldades, os estresses, trânsito, fumaça, barulho. Então, a gente viu que no nosso inconsciente coletivo, o ser humano tem necessidade de viver, gosta de viver no campo, né? Nas coisas boas do campo. Então, o novo urbanismo é um movimento internacional que vem trazendo essa possibilidade de unir o que tinha de bom na vida no campo, na vida assim, mais com integração com a natureza, com as tecnologias de hoje, como a internet, celular, televisão e todas as possibilidades, o conforto que a gente pode ter hoje através da evolução, né, da ciência e dos seres humanos, né? E para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu recebi uma nova amiga, pessoa simpaticíssima, que é a Márcia Micay. A Márcia Micay é arquiteta, ela é urbanista, tem mestrado em urbanismo pela USP, é a fundadora da Pentágono, que é uma empresa que trabalha com novos projetos, com visões futurísticas para o urbanismo, né? E com construção sustentável. E ela também é vice-presidente do Instituto Smart City Business América. Então nós vamos chamar aqui o vídeo de uma entrevista que eu fiz bem descontraída, ouvindo um pouquinho dessa cultura japonesa. Ela é nipo-descendente, e como que ela trabalha profissionalmente com esse novo urbanismo, com agri-roots, por exemplo. Vamos aí ouvir minha prosa com ela. Então, a satisfação está aqui com a Márcia Micay. A satisfação é toda minha. Muito obrigada. Arquiteta, urbanista, com uma descendência não só brasileira. Como é que conta para nós aí, quem é a Márcia Micay? Pela Márcia Micay. Além desse lado profissional, a gente tem o hábito de ouvir, querer saber da pessoa, do ser humano. Eu sou a terceira geração de japoneses no Brasil, né? Então tem toda a história, né, da imigração junto comigo. Meus pais sofreram muito porque eles viveram durante a Segunda Grande Guerra aqui no Brasil, tiveram muitos conflitos com essa questão do Japão ser o inimigo, né? Uhum. Dos Estados Unidos e tudo. Então eu tive particularmente uma formação muito brasileira. Meus pais tiveram muito essa necessidade de nos formar como brasileiros, né? Então, às vezes o pessoal fala que eu sou japonesa do Paraguai. Mas no fim a gente descobre que tem muito no DNA, né? Tem muitos valores assim de formação que aí a gente não perde, né? Uhum. Mas enfim, tem essa descendência, mas eu sempre fui muito inserida na cultura, né? Nós não frequentamos comunidades japonesas, a gente teve sempre uma vida familiar muito intensa, né? Mas nunca fomos de nenhuma comunidade, porque meus pais sofreram muito também com a segregação dos japoneses que eram ligados ao Shindo Remei, que perseguiam japoneses que acreditavam que a guerra não tinha acabado. Então, assim, teve conflito com brasileiros e também com os japoneses que eram desse grupo de resistência, né? Uhum. Então, eu sou uma japonesa brasileira e às vezes o pessoal fala que eu sou japonesa do Paraguai. Uma das coisas que eu gosto de lembrar é que foram famílias que sofreram muito, né, com a condição em que eles vieram para o Brasil, mas lutaram muito para conseguir um lugar ao sol, né?
Então, eu tive muitos tios que se formaram em universidades, uns que não estudaram foi porque deram suporte para os outros estudarem. E, graças a Deus, a minha geração, todos fizeram universidade, mestrado, alguns doutorado, enfim. Eu acho que eu tive o privilégio, né, de conseguir conviver com essa história. E, por ter esse DNA na minha história, eu sempre acreditei muito em alguns valores, né? Um dos valores que eu acredito é em mobilidade social, né? E o ambiente urbano, para mim, é palco disso, né? É através da convivência dos seres humanos dentro de uma cidade que você também propicia esse tipo de interação e essa possibilidade de você ser outro ser humano, independente da condição social que você nasceu. A mobilidade social. Sim. Que significa a possibilidade... A pessoa não está no lugar de vítima, ele pode movimentar e buscar Exatamente. estar em condições melhores, Sim. né? E que isso depende do esforço de cada um, né? Não só. Não só, lógico, porque tem uns que nascem já com mais condições, né? Exato. E outros precisam remar um pouquinho mais, né? Mas eu acho que as cidades... A governança das cidades podem propiciar muito isso. Bem importante, né? Bem importante. Então, por exemplo, meus pais viveram numa época em que escolas públicas eram muito boas. E todos frequentavam as escolas públicas, os mais ricos e os mais pobres. Hoje é mais difícil isso, né? As praças, os parques eram frequentados por todos, principalmente em cidades menores, né? Os clubes também eram democráticos. E hoje em dia a gente está vivendo cada dia mais essa segregação, né? E eu, como eu tenho no DNA essa coisa de perceber como foi construída essa história, inclusive nas cidades, né, em cidades menores, eu tenho muito isso dentro de mim como urbanista, né? De acreditar que as cidades, os espaços públicos e os serviços públicos podem induzir essa possibilidade. Muito bom. Eu tenho um carinho especial, então talvez eu acho que eu participe mais de comunidade descendente, nipodescendente, né, do que você, porque eu trabalhei em projetos culturais muitos anos com o Bondori, com a festa o Bondori lá em Goiânia, né? Que lindo! Eu fazia projeto, captação de recursos, então tem o CAICAN, que é o clube dos descendentes, né? E eu acho bonito manter essa cultura, apesar de estar vivendo num país e aprender a cultura do país, que eu acho fundamental, também as crianças, as novas gerações aprendem o taiko, que é o tambor, né? As danças, a culinária. Eu acho que é tão bonito. Eu falo assim, a gente precisa pegar o que tem de bonito, de bom da cultura japonesa, porque nem tudo eu gosto, mas tem muitas coisas que a gente pode aprender com a cultura japonesa, com o que tem de melhor do Brasil, que tem muitas coisas que eu também não gosto. Sim. Eu acho que tem que melhorar e a gente poder pegar o melhor de cada um, né? Sim, e eu acho que um casal assim de um brasileiro e uma nipodescendente, né, tem chance de trazer as duas coisas para a família, né? Meu marido é descendente de portugueses e alemães, então no fim a gente consegue dar um tempero bem interessante. Legal, um tempero bom, mas assim, tá precisando acelerar mais, né? Tá precisando acelerar mais. Tem coisas que o pessoal fala assim, isso é uma necessidade do futuro. Eu falo, não, é do presente. Porque se a gente não fizer isso hoje, não vai ter futuro, simples assim. Né? E falando já nessa parte de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, que eu acho que isso talvez seja a palavra do momento, que resuma, né? Nós precisamos se desenvolver, prosperar, mas num ritmo que seja sustentável, responsável, né? Não é sugando tudo, porque um dia a hora acaba. Exatamente. Né? Me fala um pouquinho como é que essa proposta do Pentagrama, que é o nome da sua empresa, esse trabalho de urbanismo, de reflorestamento, de reestruturação, como é que é a proposta de vocês? Então, conforme eu já falei, assim, tem umas inquietações que vêm já de muito tempo comigo, né? E aí eu fiz um MBA de Gestão e Tecnologias Ambientais, que eu finalizei em 2004, e depois eu acabei fazendo meu mestrado em urbanismo e sustentabilidade. Eu atuei muito no começo com construção sustentável, mas eu comecei a perceber que várias construções sustentáveis não compõem um urbanismo sustentável, né? Então foi quando eu justamente me aproximei do novo urbanismo, né? Meu mestrado foi em cima de Pedra Branca,
e abordando a questão da metodologia Charrette, que é uma metodologia colaborativa que envolve todos os stakeholders para a elaboração de um master plan, porque isso acaba trazendo muito menos incompatibilidades, né? Muitas vezes os projetos começam com um desenho de um urbanista, de um arquiteto. De cima para baixo, né? E aí começa a ter um monte de enxerto, porque não foi discutido isso, não foi visto aquilo, né? E quando você trabalha dentro de uma forma participativa desde o começo, você tem muito menos margem de erro, né? E você consegue alcançar seus objetivos. Agora você falou de tanta coisa aí que dá para a gente ficar mais umas 3 horas falando, mas vamos por partes. Novo urbanismo. O que é esse novo urbanismo? Na verdade, o novo urbanismo é uma abordagem norte-americana. Só que, na verdade, o novo urbanismo não é novo, ele é velho. Por isso que... Nada mais é do que um resgate de valores tradicionais do urbanismo. Conforme eu estava falando, né? A cidade em que os meus pais viveram tinha essa vitalidade, né? É aquela cidade onde as pessoas punham cadeiras na calçada e conversavam, né? Enfim. E a gente começou a inverter tudo isso, né? Começou a segregar, começou a construir muitos muros, né? E as cidades começaram a mudar. E aí, nos Estados Unidos, o movimento de criar subúrbios foi muito forte. Então, aquele sonho americano de você ter uma casa com mais área, um lugar mais ligado, às vezes, até à natureza, para criar seus filhos e tudo, foram criando esses bairros que foram chamados subúrbios. Os nossos subúrbios têm outras complexidades, muitas vezes em função dessa expulsão do pessoal mais de baixa renda, mas os subúrbios americanos surgiram muito para a classe média. Só que, diferente do Brasil, esses subúrbios americanos e também na Europa, eles vinham junto às linhas férreas. Então já existia um transporte, a priori. Só que aí começou a vir esse movimento do automóvel, e aí começou a gerar todas essas autoestradas, essa necessidade imensa, né, do automóvel na vida das pessoas, e começou a criar outros problemas, né? Então, no Brasil, o espraiamento está muito ligado ao automóvel, né? E isso gera mais emissões, gera mais necessidade de criação de infraestrutura, de ampliação de redes de água, de tratamento de efluentes, de energia, de tudo, né? Enfim, tentando criar uma contrapartida a esse movimento, os Estados Unidos começou a trabalhar essas ideias do novo urbanismo, tanto para transformar esse seria um urbanismo retrô, né? Por isso um retrô também, vai voltar atrás, o povo vai e volta com as coisas, né? Porque, na verdade, no urbanismo tradicional, você tinha isso, né? Das casas ou do comércio estar relacionado com a rua, né? Você tinha essa vitalidade nas calçadas, nas praças, né? Os vizinhos. Então, é um pouco retomar isso, né? Trazer as casas de novo em contato com a rua para que você possa observar o movimento. Isso gera segurança, né? O pessoal começou a fazer o contrário, começou a se proteger, criar muro, criar fortificações. Grades, cercas. E aí o espaço público é aquilo que não é de ninguém, e aí vira de ninguém, não é público, é terra de ninguém, é onde os assaltos acontecem, né? A gente vê a criação de grandes vazios, né? De áreas ermas, é onde realmente onde a violência começa a acontecer, né? Então, dentro do novo urbanismo, começaram a retomar até alguns estilos arquitetônicos mais tradicionais. Isso gera algumas críticas, o pessoal fica achando que está voltando muito para trás, mas assim, tem várias maneiras de você trabalhar o novo urbanismo, né? Porque é uma essência, não é só um modelinho de copy-paste, Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Você pode trabalhar essas ideias de formas muito diversas. Né? Eu acho interessante porque eu acredito que a humanidade, a sociedade, ela não evolui
em linha reta, porque De jeito nenhum. aí às vezes a gente acha que a evolução é assim, aí quando tá tão ruim, parece que está andando para trás, mas não é. É porque é uma espiral, né? Uma espiral. Vai lá na frente, aí agora volta, as coisas boas que ficaram para trás a gente traz, mas com a visão, Exatamente. né? Eu acho muito legal esse movimento. Que bom, que bom. E aí, agroflorestas, também isso entra dentro, está incluso? Então, isso é uma coisa que eu tenho trazido para a discussão de um dos modelos que o novo urbanismo trouxe, que são as agri-hoods, que é agriculture com neighborhood. Agricultura e vizinhança, neighborhood é vizinhança. Então, o que eles começaram a desenvolver? Empreendimentos imobiliários associados à produção de alimentos. E isso é uma visão muito interessante, que na verdade tem um início lá na cidade de Jardins, do Howard, né, que foi um urbanista, que trouxe um pouco dessa visão mais interessante de um subúrbio, mas um subúrbio integrado com a natureza, integrado com uma linha de transporte não poluente, com a formação de cinturões ecológicos que pudessem fazer uma transição entre o rural e o urbano, que pudesse ter uma centralidade, uma escola, uma vida própria, sabe? Então, não é simplesmente fazer novas centralidades. Novas centralidades. Então, assim, dentro do espraiamento do novo urbanismo se propõe novas centralidades, não simplesmente mais um condomínio murado, isolado de tudo, com uma portaria só, mas bairros que tenham permeabilidade, que tenham essa centralidade que possa servir a essa comunidade ao entorno também. Então, dentro do novo urbanismo, surgiram as agri-hoods, que é essa mistura de agriculture com neighborhood. Agriculture de agricultura, neighborhood de vizinhança. Então, o que seriam as agri-hoods? Locais onde você cria bairros, só que relacionados com a produção de alimentos. Hoje a gente está vivendo num momento que segurança alimentar virou um tema muito bacana. A gente está num momento onde tem muitos agrotóxicos, muitos insumos, né, que o pessoal usa, que são questionáveis, uns questionam mais, outros menos. Monocultura, né, gado meio que também induzindo uma devastação, né, dos nossos biomas. E aí, pensando nas agri-hoods no Brasil, eu comecei a pensar na associação desses empreendimentos urbanos com agroflorestas. Porque agroflorestas são sistemas que têm sido desenvolvidos muito seriamente na última década, principalmente, na verdade já existe há muito tempo essa visão, só que na última década isso acelerou bastante, avançou muito em termos de mecanização, tecnologia, e já se comprova assim, uma série de benefícios em termos de sequestro de carbono, de regeneração de áreas degradadas. Tem muitos e muitos benefícios ecossistêmicos, mas tem também algumas demonstrações da lucratividade desses sistemas. São sistemas que eles podem ser trabalhados de uma forma muito otimizadas e gerar um lucro que é bem interessante. Só não é melhor ainda porque a gente ainda está no processo de criar linhas de financiamento mais adequadas, mas já está tudo em pauta nos governos, porque está todo mundo percebendo esses benefícios. Então, o que acontece? Muitos desses empreendimentos, eles têm que gerar uma reserva legal com contrapartida, né, para aprovação, e essa reserva legal ela pode ser recomposta com agroflorestas. Então, assim, deixa de ser só uma despesa para virar um investimento. Né? E você consegue extrair um lucro disso. E quando você faz uma agrofloresta independente da reserva legal, ela pode ser ainda mais produtiva e mais lucrativa. E, na verdade, são poucas as pessoas que têm uma vocação real para virar agricultor. Né? Só que tem muita gente que está com essa preocupação ambiental. Agora, imagina você poder participar de um empreendimento imobiliário, só que associado com uma produção, com uma gestão profissional, né, que tem todo um plano de negócios envolvido, que já tem toda uma cadeia de distribuição. É muito bacana. Né? Muito bacana. Então, a gente está envolvido com isso. Assim, essa ideia de juntar
essas duas vertentes, não vou dizer que é minha, porque já, né, assim, tem uma coisa de inconsciente coletivo, ao mesmo tempo que eu estava pensando em tudo isso, já começaram a surgir algumas outras experiências, né? Mas é o meu leitmotiv, vamos dizer. Nós estamos chegando no momento, eu vejo tem alguma coisa, mas a médio e longo prazo, em que a floresta vale mais em pé do que derrubada. Com certeza, né? Com certeza. E precisa do governo se mobilizar mesmo para valorar isso, né? Sim. Porque também é fácil, né? Cria uma lei, você vai ter um empreendimento, vai ter uma fazenda. E esses dias eu vi um vídeo do Almi Sater, que é um artista muito conhecido nosso. É fácil falar isso, mas aí idosos que são agricultores têm que comprar terra e ainda tem que viver aqui, você não pode fazer nada, eu tenho que... Como é que é? Eu tenho que, de algum jeito, isso aqui também me ajudar a pagar minhas contas também. O governo tem que financiar parte disso, tem que subsidiar, tem que criar algum mecanismo, né? Inclusive, nós já estamos aqui. Na verdade, hoje em dia, com essa questão das políticas ESG, assim, as empresas estão buscando investir, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem um campo muito fértil pela frente para poder explorar. E a questão não é só a floresta em pé, mas também recuperar as áreas que foram degradadas. Também. Sair recuperando tudo que está nascente de rio, de córrego que tiver nesse país e não só recuperar pela água, mas também no sistema de água e floresta, que ali também quem tiver ali dono daquela terra pode usufruir. Eu achei muito legal essa minha prosa com a Márcia, porque são sinais que a gente percebe aí dessa evolução, né? Desse novo momento que a humanidade está passando. Talvez um resultado positivo de tudo isso que a gente viveu aí com a pandemia também é uma aceleração dessa vontade de ter uma vida assim mais com a natureza mesmo, esse retorno ao nosso habitat original, né? Então, porque nós precisamos ter condições de ser pessoas assim mais felizes. E o ambiente físico, esse novo urbanismo, ele propõe, né, que o ambiente físico, o ambiente onde a gente vive, ele pode colaborar para que nós sejamos pessoas mais prósperas, pessoas mais felizes, mais integradas umas com as outras, né? Ter momentos que a gente possa equilibrar aí o que é tecnológico, o virtual, o individual, com o que é coletivo, o que é orgânico, o que é participativo. Hoje, nas cidades grandes, a gente vê, eu me vejo assim, às vezes morei muito tempo em apartamento, às vezes você sobe e desce elevador, cumprimenta as pessoas, mas você não tem tempo para bater na porta do seu vizinho, às vezes entrar, tomar um café, recebê-lo, né? Então, dá uma saudade, quando a gente vai para a cidade mais assim do interior, assim, por exemplo, eu estou morando em Pirinópolis agora, as pessoas ainda têm esse hábito, né? Sentam na porta, tem a varandinha ali na porta, ou então põe a cadeira ali na porta, conversa, toca ideia, conta causos, né? Então, como que a gente pode, nessa espiral da evolução humana, a gente ir aproveitando, né, o que a gente vai alcançando em termos de ciência, de facilidade da vida, né? Como, por exemplo, o carro é uma facilidade, mas dependendo, quando passa o uso, vira um problema, né? Então, a gente precisa achar esse equilíbrio de usar essas facilidades, mas ainda preservando aquelas coisas da nossa origem que nos fazem bem, né? Que nos fazem assim, estar mais conectados com nós mesmos, conectados com o Criador, né? Então, eu mesmo sou apaixonado pelo campo, eu sou apaixonado pela vida na roça, como diz o outro, né? Cresci com meus pais me levando para essas experiências, tanto da família da minha mãe quanto da família do meu pai. Quantas vezes fui para Altinópolis, São Paulo, que é da região do meu pai, né? Do meu bisavô, e a gente ia para a fazenda de madrugadinha, tomar um leitinho da vaca ali. Então, são coisas que, na minha infância, são muito importantes, porque eu acredito que muitos que estão nos ouvindo viveram isso, e quem não viveu, arruma o seu jeito de experienciar isso, né? Porque tem um valor, assim, ancestral, né? Nossos ancestrais viveram isso e nós precisamos, de alguma forma, resgatar isso. Agora, você vê aí, agrofloresta, que é um projeto tão interessante que a gente já trouxe aqui, já conversamos sobre isso, queremos trazer mais vezes, junto com essa ideia do novo urbanismo, que é juntar
a vida no campo com a nossa cidade, a gente pode começar a pensar aí nas cidades da nova era, né? Nós estamos iniciando aí, cada um dá um nome, nova era, aquário, ou seja o que for, mas assim a gente pensar bairros, pensar condomínios, pensar, quem sabe, novas cidades desenhadas já na sua origem, né? Com essa metodologia, com esse conceito, né? Em privilegiar quem anda, quem está de bicicleta, privilegiar essa centralidade, a gente não precisa andar tanto para poder ir para o trabalho, né? Quem vive aí horas e horas, principalmente nos grandes centros, né? São Paulo, Rio, por aí, Belo Horizonte, você ficar às vezes 2 horas num ônibus ou num carro para ir trabalhar, 2 horas para voltar, isso não é vida saudável para ninguém. Ninguém gosta disso, faz porque não tem outra opção, tem que pagar as contas, às vezes é o trabalho que aparece. Mas a gente pode graduar essa conversa, a gente pode aprender com o passado e tocar para frente de um jeito mais assim inteligente, um jeito que a gente possa acordar de manhã com disposição de passar o dia, de viver o dia, né? Então a gente pode fazer um exercício aqui de idealizar. Imagina você morando num lugar que você abre as portas, você está na natureza, que você tem ali uma planta, que você tem ali uma fruta que você mesmo colhe, que você tem uma horta e que do seu trabalho, das suas crianças, quem tem filho, ou se a gente ainda não tem filho, mas tem esse ambiente gostoso na nossa casa e para a gente ir ao nosso trabalho é rapidinho, é pertinho. Hoje a gente trabalha de casa, que hoje também é outra possibilidade maravilhosa da gente trabalhar em casa, né? Então são vários exercícios assim que nós podemos fazer, nos envolver nessas soluções, participar das conversas. Nós estamos aí, por exemplo, agora com o novo plano diretor de Goiânia que foi aprovado, precisa ainda de fazer alguns ajustes, alguns planos nas sequências complementares. Participe, vá lá participar, vai dar o palpite. Nós estamos lá em Goiânia, em Pirinópolis também, fazendo a revisão do plano diretor. Por que não a gente pensar em novos bairros assim, que sejam autossustentáveis em termos de alimentação, que tenham ali as centralidades que a gente precise, para não ficar tendo que ir sempre no centro da cidade, se deslocando tanto. Então, esse foi o programa de hoje, muito grato por participarem. Quem gostou, por favor, ajude a divulgar. Estamos no Instagram com Estevão Daltro, ou o programa Nosso Melhor também, no YouTube lá, o Estevão Daltro, ou no canal nosso da Sagres, né? Então ajuda a compartilhar. Tem agora o podcast também, só procurar lá Programa Nosso Melhor nas plataformas, Spotify e nas outras, né? Vocês podem assistir, ouvir. E o blog, que a gente vai soltar a matéria, até amanhã a gente está no nosso blog e vai ter a matéria de hoje, tá? Eu vou encerrar o nosso programa agradecendo todos os nossos parceiros, a Sagres, a FEComércio, a Codese, que nos apoiam, a Márcia, Micai, e também os americanos, que eu fiz a entrevista com eles também. Na sequência nós vamos poder assistir no próximo programa. São 3 americanos que vieram fazer esse trabalho com a Márcia para um projeto maravilhoso no meu amigo Paulinho, do Antônio Carlos, da Lucinha, do pessoal da Tropical, do Leandro, que é maravilhoso. Eles têm vários projetos, uma agri-route ali em torno de Brasília. Segura aí que logo a gente vai poder falar um pouquinho mais, mas eu estou encantado com a proposta. E vou deixar uma mensagem de encerramento que eu vi esses dias, que eu achei muito legal. Quem já assistiu aquele filme A Cidade dos Anjos, né? E naquele filme A Cidade dos Anjos tem um trecho que os anjos, eles vinham para poder viver entre os humanos, mas eles não tinham o direito de sentir. Eles eram imortais, mas não tinham o direito de sentir. E um deles resolveu abrir mão da imortalidade para poder ter essa experiência, que ele ficava encantado de ver os humanos e ele não podia perceber. E uma cena que chama a atenção do filme é ele, o anjo, né, que deixou a imortalidade, tomando um banho gostoso, quente, sentindo aquela maravilha. São tantas coisas maravilhosas que a gente tem na nossa vida, que a gente pode valorizar se a gente tiver atenção e percepção, que nos faz, como se fosse desse um gás, uma energia para a gente vencer os desafios. Então, dê valor às pequenas experiências, às coisas boas da vida, às coisas simples, que você vai ser mais feliz. Sigamos fazendo o nosso melhor e até a próxima semana. Fique com Deus. Você ouviu no Sistema Sagres Nosso Melhor, com Estevão Daltro.